Paz e graça aos irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 32. Levítico, capítulo 19, versículo 32. Hoje à noite nós estaremos com o culto Celebrando a Vida, já um culto de muitos anos aqui na igreja, onde agradecemos a Deus pela vida daqueles irmãos, como está aí no boletim, a partir dos 65 anos em diante, conforme as datas que foram, a quantidade de anos que foram colocados aí. E eu quero trazer uma palavra nesta manhã, Levítico capítulo 19, versículo 32. Levítico 19, versículo 32. Eu convido você a lermos juntos este versículo. Levítico 19, 32. Vamos ler juntos. Diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Foi fraco. Foi fraco. Você está o texto aqui projetado. Vamos ler juntos, bem fortes. Vamos ler de novo, Levítico 19, 32. Vamos ler. Diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Amém. Amém. Eu quero convidar as crianças, com os professores do departamento infantil à frente. Nós vamos orar por elas e por nossas vidas neste momento. Nós não vamos ter o batismo infantil, como está registrado aí no boletim. Ele tinha sido adiado para hoje, mas depois foi adiado novamente. Nós não tivemos essa informação, por isso que saiu no nosso boletim, mas estará sendo remarcado para mais à frente aí. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Pai amado, nós louvamos por Tua palavra e Te agradecemos pela direção que ela nos traz em dias turbulentos, confusos, em que o povo se afasta da Tua palavra. Nos ajuda para que o nosso coração, aprendendo com a Tua palavra, desfrute das bênçãos do Senhor para as nossas vidas, família, para a nossa nação. Pedimos a Tua bênção sobre os pequeninos, ó Deus, que possamos amá-los, ensiná-los à luz da Tua palavra, que eles aprendam a honrar também os idosos e que eles sejam abençoados por isto, conforme o Teu querer. Pedimos a Tua bênção sobre os Seus professores, que o Senhor esteja abençoando a cada um deles, usando-os para o louvor da Tua glória. Abençoa a Tua igreja. Abençoa aqueles irmãos que estão na viagem missionária, levando a Tua palavra, e nos abençoa aqui também, para que também aqui possamos levar a Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, pedindo a Tua bênção, a Tua direção sobre as nossas vidas, e assim o fazemos, clamando que por Tua graça e misericórdia o Senhor fale aos nossos corações, corrijas aquilo que precisa ser corrigido, fortaleças aquilo que está no nosso coração, que nos foi ensinado segundo a Tua palavra, para que vivamos uma vida que honre e glorifique o Teu nome como igreja do Senhor. Te oramos assim, Pai, no nome de Jesus, para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Diante das cães, preste bem atenção, diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Deus estava fazendo com que o povo estivesse assumindo a terra prometida, estivesse adentrando na terra que havia prometido. Tirado esse povo lá do Egito. E agora Deus diz: diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. As cães aqui são, se você ainda não sabe, não são as clãs, famílias, e não são também os cães. O cão, não. As cães aqui são
os cabelos brancos. E a palavra de Deus diz: diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião. Não é para menos que até ainda hoje o respeito para com os idosos era uma marca das sociedades do Oriente. Ainda hoje os países no Oriente Médio, no Oriente Próximo e na área mais oriental do mundo, nós temos, via de regra, esse respeito aos idosos. E isso porque também, via de regra, a velhice e a sabedoria, elas andam de mãos juntas. Se você abrir lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 31. Provérbios 16, versículo 31. A palavra de Deus vai nos dizer, Provérbios 16, 31, coroa de honra são as cães, são os cabelos brancos, ou seja, é a velhice. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Os cabelos brancos são como uma coroa de honra quando estas pessoas estão vivendo e viveram e buscaram caminhar no caminho da justiça. Uma vida virtuosa, uma vida na prática das virtudes, é o que a palavra de Deus quer nos dizer, ela produz uma velhice venerada. Alguém que busca ser justo na sua caminhada, alguém que busca servir a Deus, alguém que busca trilhar o caminho da justiça ao longo de toda a sua vida, faz com que na velhice esta pessoa venha a ser venerada, respeitada pelos demais. Se você avançar um pouco e ver Provérbios capítulo 20, versículo 29, o sábio, Provérbios 20, 29, vai nos dizer que o ornato dos jovens, aquilo que embeleza, que chama a atenção, que se destaca nos jovens, o ornato dos jovens é a sua força. E a beleza dos velhos, as suas cães, os seus cabelos brancos. E lógico que o sábio não está dizendo de alguém que viveu de forma tão dissoluta, tão rebelde, tão contrária à palavra de Deus, não. Ele está mostrando justamente aquela pessoa que buscou viver segundo a vontade de Deus, no temor do Senhor, que é o princípio, é a base de toda a sabedoria. Então vai o sábio dizer, o ornato dos jovens é a força, enquanto os jovens se destacam pela força, e a beleza dos velhos, as suas cães, os cabelos brancos. A grande questão não é envelhecer. Envelhecer, todos vão envelhecer, a menos que você morra jovem. Eu vi falar de um jovem crente que estava, numa época, no aeroporto, ele estava cantando uma música, que era a música de sucesso da época, e aí ele cantava e dizia assim, é panela velha que faz comida boa, e ele cantando, aí de repente, quando ele olhou, tinha uma idosa do lado, e ele cantando a música, e a idosa estava do lado. E aí ela olhou para ele e disse, meu filho, você talvez chegue lá. Se você não morrer jovem, talvez você chegue. Ele não estava cantando isso para ela. Panela velha que faz comida boa. Isso talvez você chegue lá, se você não morrer jovem. Se você não morrer jovem. A questão não é envelhecer, a menos que você morra jovem. Mas como envelhecer? Como é que nós estamos caminhando? Como vamos envelhecer? Mas não só o Antigo Testamento enaltece a figura do idoso. Não só o Antigo Testamento valoriza o idoso e que nós precisamos também ir nesta mesma pegada, nesta mesma caminhada. Mas também no Novo Testamento, o idoso, ele é valorizado e reconhecido. No Novo Testamento, não só no Antigo, mas no Novo Testamento. O que nos faz passar a lição de que Deus quer que nós valorizemos os idosos. Por exemplo, o presbítero, que era não o presbítero aqui, igreja, conselho,
mas nós fizemos um estudo, os irmãos acompanharam e tivemos falando sobre isso, naquele contexto de eleição para o presbítero, tentando entender a palavra, o ancião. O ancião não era um jovem, por mais maturidade e vida que ele tivesse, por mais caminhada que ele tivesse, não. Mas o ancião era uma pessoa idosa, que aí sim, ao longo da sua caminhada, foi acumulando esta sabedoria, foi acumulando justiça, foi acumulando experiência. Então, o termo presbítero, como nós estudamos, era o líder de uma comunidade judaica, ou alguns líderes que eram chamados de anciãos daquela comunidade. Eram pessoas que podiam ser procuradas para que essas pessoas carentes pudessem receber alguma orientação, alguma direção de vida, pudessem receber da experiência daquelas pessoas que já tinham uma larga e boa caminhada, servindo ao Senhor, buscando compreender a sua palavra, aplicar a sua palavra à sua vida. Esse era o ancião, era um idoso, experimentado ali na vida. Paulo recomenda a Timóteo, se você abrir, olhando para o Novo Testamento, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 1 e 2. Primeira Timóteo, capítulo 5, os versículos 1 e 2, Paulo diz: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Olha como Paulo orienta o jovem pastor, o jovem líder Timóteo: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Aos moços, Timóteo, exorte-os como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Paulo fala aqui do trato respeitoso para com os idosos, para com homens e mulheres idosos. Paulo usa aqui o termo, quando ele diz, não repreendas ao homem idoso, o termo aqui é presbítero, presbíteros, do grego, é o termo que se refere ao ancião, ao homem idoso, assim como depois ele vai falar da mulher idosa. Mas Paulo não estava aqui falando do oficialato, não era o presbítero do conselho, não, ele estava tratando de homens que eram idosos, de modo geral, porque é esse o contexto aqui. Paulo diz, não repreendas ao homem idoso, nem às mulheres idosas. O seu trato, Timóteo, deve ser como se você estivesse falando ao seu pai e à sua mãe. Você não vai repreendê-los. E aí poderia gerar a ideia, sim, e Timóteo iria estar concordando com alguma coisa errada. Não, é porque a ideia da expressão aqui, não repreendas, o termo repreender, dá a ideia de ser áspero, de ser duro, traz uma ideia de ser violento, de alguém que fere o outro. E Paulo então estava dizendo a Timóteo, Timóteo, ao homem idoso, à mulher idosa, não fira, não seja violento, não seja rude, não seja áspero, Timóteo, tome cuidado. Trate ele como se você estivesse tratando o seu pai e a sua mãe. E aí então ele diz, exorta-o. Exorta-o é um termo de muita bondade, de muito amor. Ele estava dizendo, exorte, ame esse homem idoso, essa mulher idosa, que precisa talvez de alguma orientação, talvez ele não está percebendo alguma coisa, ou talvez até está fazendo, consciente de estar fazendo errado. Então faça isso com amor. Traz a ideia de exortação, de admoestação, de consolo, mas não é alguém que fere, que agride, que é violento. Fala-se que na história, algumas inscrições funerárias dos primeiros séculos, antes e depois de Cristo, daquela época de Cristo, antes e depois de Cristo, essas inscrições funerárias, escritos ali, essas inscrições, elas louvavam pessoas que tratavam bem os idosos, como se fossem os seus pais, demonstrando que era um valor ético daquela época, daquelas sociedades.
Então, a igreja não poderia fazer menos do que isso. Se sociedades pagãs, se os pagãos valorizavam aqueles que respeitavam os idosos, aqueles que tratavam bem os idosos, a igreja não poderia ir por outro caminho. Teria que superar aqueles pagãos que, não servindo ao Deus verdadeiro, entendiam isso como um valor ético. Respeitar e cuidar dos idosos. Era um valor que estava declarado ali nas inscrições funerárias. E a igreja precisaria ser exemplo para aquela sociedade. Até mesmo porque quando Paulo fala que trate o homem idoso como se fosse seu pai, a mulher idosa como se fosse sua mãe, ao jovem como se fosse seu irmão, e a jovem, as moças, como se fossem suas irmãs, Paulo traz a ideia de família. E a igreja é uma grande família, composta por muitas famílias. Então Paulo está tratando, está trazendo a ideia de família, e uma família equilibrada e sadia. De forma prática, o que é que eu quero trazer nesta manhã? Respeite o idoso. Tenha paciência com o idoso. Valorize o idoso. Apoie o idoso. Estimule o idoso. Priorize o idoso. E diante de tantas doenças, de tantos problemas, de tantas dificuldades, de tantas pressões, faça tudo isso. Respeite, tenha paciência. Valorize, apoie, estimule, priorize. Não ridicularize, não menospreze, não desmereça. A gente precisa valorizar aqueles que tiveram uma caminhada e principalmente aqueles que, passando pela vida, que ainda estão passando, buscaram servir ao Senhor. A gente valorizar esse idoso. Há uma oração, eu não tenho aqui quem a fez, mas me chamou a atenção, intitulada Oração do Idoso. E dizia então esta oração, diz a oração: bem-aventurados aqueles que compreendem meus passos vacilantes e minhas mãos trêmulas. Bem-aventurados os que levam em conta que meus ouvidos captam as palavras com dificuldade. Por isso procuram falar mais alto e pausadamente. Bem-aventurados os que percebem que meus olhos já estão nublados e minhas reações são lentas. Bem-aventurados os que nunca me dizem: você me contou isso tantas vezes? Bem-aventurados os que desviam o olhar, simulando não ter visto o café que por vezes derramo sobre a mesa. Bem-aventurados os que sorriem e conversam comigo. Bem-aventurados os que sabem dirigir a conversa e as recordações para as coisas dos tempos passados. Bem-aventurados todos aqueles que me dedicam afeto e carinho, fazendo-me assim pensar em Deus. Quando entrar na eternidade, lembrar-me-ei deles junto ao Senhor. Bem-aventurados os que me ajudam a atravessar a rua e não lamentam o tempo que me dedicam. Bem-aventurados os que me fazem sentir que sou amado e não estou abandonado, tratando-me com respeito. Bem-aventurados os que compreendem quanto me custa encontrar forças para carregar a minha cruz. Bem-aventurados os que amenizam os meus últimos anos sobre a terra. Diante das cães te levantarás e honrarás a presença do ancião. Que Deus seja louvado, que nós possamos dar esse bom testemunho, que Deus nos dê forças para que possamos tratar bem os nossos anciãos, os nossos idosos. E quando lá chegarmos, que nós possamos também colher do fruto daquilo que fizemos ao longo de toda a nossa vida. Que o Senhor Deus nos abençoe.